Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos de uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, e diz assim: Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Paulo nos recomenda, nesse trecho da carta, que tenhamos equilíbrio e disciplina na justa medida que necessitamos para quê? Para nos amar, para nos conhecer melhor, não é? E trouxemos para a nossa reflexão 10 maneiras de amar a nós mesmos. E retiramos do livro Paz e Renovação, de Chico Xavier, por espíritos diversos, mas essa lição das 10 maneiras de amar a nós mesmos, quem assina é André Luiz. Não é? Porque aquele que não se ama não é capaz de amar ninguém naturalmente, não consegue se relacionar de maneira satisfatória com as demais pessoas que a cercam. Ouvimos muitas vezes dizerem, quando estamos com a nossa autoestima baixa, que precisamos nos amar mais, precisamos aprender a nos amar mais, saber cultivar o amor próprio e por aí vai, não é? E André Luiz nos traz esse decálogo para sairmos do lugar comum. Muito interessante tudo isso que ele nos traz e uma ótima reflexão. Pois quando falamos em amor próprio, muitas vezes divagamos e não saímos do lugar comum. Então vamos conferir essas 10 maneiras de amar a nós mesmos, como nos traz Chico e André? Então vamos lá. Primeira, ele nos diz disciplinar os próprios impulsos. André Luiz sabiamente começa sugerindo a nós disciplina de nossos impulsos mais básicos, não é? Disciplina é a base do sucesso em qualquer campo de nossa vida, porque quando nós nos propomos realmente a fazer algo, nós necessitamos de quê? Disciplina. Em primeiro lugar é a disciplina, não é? Desculpem. Muitas vezes nos deixamos levar pelos instintos mais básicos que são impulsionados pela falta de controle da nossa parte. E quantos excessos cometemos no comer, no falar, no pensar, no dirigir, no julgar e por aí vai, não é? Simplesmente porque não temos disciplina necessária dos nossos próprios impulsos. E isso é a prova mais real que não temos o verdadeiro amor próprio, justamente porque somos dominados pela nossa própria indisciplina. Não conseguimos controlar os nossos impulsos, não é? E isso é falta do quê? Disciplina. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Ainda vivemos numa sociedade que, infelizmente, o trabalho é visto como um peso, uma carga pesada que precisamos levar a duras penas, uma espécie de punição da qual não conseguimos nos afastar, quando, na verdade, se o víssemos sob a ótica do bem comum, torna-se uma bênção sem precedentes para nós todos, não é? Todos aqueles que executam com responsabilidade e dedicação, porque o trabalho é uma lei divina, não é? Faz parte do nosso viver e longe de ser uma ruína cotidiana, o trabalho é uma terapia abençoada para a alma e para fazermos o melhor que pudermos. É dar ao ditado popular uma razão incontestável. O trabalho dignifica o homem. E realmente dignifica mesmo. Será
que onde as leis sábias da vida nos situam, estamos dando o melhor de nós, né? No nosso trabalho, estamos dando o melhor de nós, simplesmente só porque necessitamos de um salário no final do mês? Não, não é? Vamos dar o melhor de nós aonde Deus nos colocou para florescermos e Ele nos quer evoluindo. E através do trabalho nós evoluímos muito. Então vamos tirar essa ideia tão nefasta das nossas vidas, não é? Vamos refletir sobre isso. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. É a terceira maneira, não é? Então, é aquela coisa, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Tá aí o ditado popular que traçamos para os outros, não é? Conselhos que não vivenciamos em nós mesmos. É fazer aquilo que eu faço e para que progrida também, assim como eu. Deveria ser assim, não é? E não ao contrário, não vivenciarmos aquilo que fazemos, porque afinal de contas, nós ensinamos aos outros através do quê? Do nosso exemplo. Então, aquilo que fazemos, nós passamos aos outros. E então, isso é promover o quê? Sim, em nós o amor próprio. É a execução do bem que já enxergamos e não apenas enxergá-los nos outros. Não, vamos enxergá-los em nós, fazer o bem para nós. Então, fazer aquilo que eu faço, que é o bem, que é o melhor para mim mesmo, não é? A quarta, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Quem de nós consegue enxergar nas críticas que às vezes nos são lançadas como verdades que ainda não enxergamos em nós? Né? Porque às vezes as críticas realmente elas são construtivas, são para o nosso próprio bem, porque quando somos reprovados por essa ou aquela conduta e o nosso egoísmo arraigado, né, já sai em nossa defesa, o nosso advogado de defesa é o nosso egoísmo, que defende a nossa posição. Né? Quando não julgamos o crítico como inimigo, que não quer enxergar como a gente, quando aprendemos a nos amar de verdade, a humildade torna-se uma conselheira amiga e passamos a valorizar as críticas como recursos de transformação moral sincera. Obviamente que quando a crítica não for procedente, ela não nos trará a serenidade jamais. Emmanuel aconselhava a Chico, se a crítica for procedente, Chico, acate-a, não é? E agradeça. E se não for, simplesmente ignore. Então vamos receber a crítica e vamos refletir sobre ela. É procedente? Então ótimo, agradeça. Não estava vendo por esse prisma. É difícil, mas é necessário começarmos também a nos observar. É assim que passamos a nos amar, não é? Nos observando também. Então, vamos agradecer se for benéfica a nós. Se não for, vamos ignorar. A quinta, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. De que forma conseguiremos alcançar o amor próprio que tanto buscamos se ainda nos atordoa o mal que nos fizeram e se ainda nós remoemos com as faltas alheias que roubam a nossa paz? O esquecimento das faltas alheias é inevitável para que nada nos perturbe interiormente. A inquietude é fruto, geralmente, da ausência de perdão. E sempre falamos, o perdão é necessário em todas as horas, em todos os momentos. Por isso que Jesus disse a Pedro. Pedro perguntou, mestre, quantas vezes tenho que perdoar? Tenho que perdoar 7, 70 vezes 7.
quer dizer infinitamente. O mestre disse infinitamente, porque era de uma sabedoria tremenda que sabe que a convivência diária faz com que tenhamos que perdoar a todos os instantes. Agora, quando não nos conformamos com os nossos erros, deixamos de nos acomodar e ficamos na ilusão, não é? Vivemos na ilusão e não queremos isso, queremos nos conhecer, então é necessário perdoarmos, não é? Sexta, evitar as conversações inúteis. Essa é uma recomendação fundamental. Como diz o ditado, a boca fala do que está cheio o coração. Está mais uma vez coberto de toda razão esse ditado, não é? Há pessoas que ainda se nutrem da fofoca, da falta alheia, do infortúnio e etc. Evitar as conversações que nada vão nos acrescentar é nos amar. É nos amar. Porque quando nos misturamos naquele lodaçal, naquele lamaçal de críticas, de fofocas intermináveis, nos perdemos. Perdemos as energias, as nossas energias salutares. E, por conseguinte, adoecemos. Adoecemos porque desperdiçamos energia boa, não é? E é triste ver pessoas, muitas vezes esclarecidas, principalmente na internet, que vemos aí todos os dias, não é? Se permitindo a contendas inúteis, discutindo, defendendo bandeiras ideológicas, políticas, partidárias, sem nenhuma vigilância e ofendendo aquele outro, porque não pensam como elas. Inútil, está desperdiçando uma energia salutar. Então, evitemos isso em nosso próprio respeito. Né? É fundamental. Sétima, receber no sofrimento o processo de nossa educação. Há quem ache que o sofrimento é a pior coisa que nos acontece. A dor chegou e está insuportável para nós, mas é o remédio que Deus nos concede para a cura da nossa alma. Se não conseguimos nos observar até agora, nos amando, é a dor que Ele nos concede para a nossa cura. Não é apologia ao sofrimento, de jeito nenhum. É reconhecer nele um processo de autoeducação. É isso que Ele nos faz. Porque quando a dor nos aflige, o que fazemos? Passamos a observar a quem? A nós mesmos, que até hoje não estávamos fazendo. Mas podemos evitar essa dor. Como? Nos melhorando, né? Aprendendo com essas 10 maneiras aí de nos amar. Mas é necessário reconhecermos que com a dor melhoramos, aprendemos, evoluímos e encontramos o equilíbrio, a disciplina, quando resistimos em não querer aprender de outra maneira. Então daí a dor vem, justamente por causa da nossa resistência, e não porque Deus está nos castigando, absolutamente, né? Então, reflitamos sobre tudo isso e vamos encontrar forças e sair dessa situação. A construção do amor próprio passa necessariamente pelos mecanismos evolutivos da dor. Podemos reverter tudo isso. Vamos evoluir de outra maneira, nos esforçando em melhorar através de nós mesmos. Oitava, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Falar, mas isso não leva o desaforo para casa. É também uma forma, uma atitude de amor próprio verdadeiro, porque o que muitas vezes levamos é a doença e o desequilíbrio em nome do quê? Do orgulho, que fica evidente ser o maior obstáculo ao nosso amor próprio. Não leva ofensa para casa.
Em compensação, você leva a dor por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, não é? Quando pagamos o mal com o bem, anulamos em nós os malefícios da ofensa e não deixamos nos contaminar com esses agentes tóxicos do revide, não é? Da vingança, frutos do quê? Da nossa intemperança e da nossa intolerância. Há uma passagem na vida de Chico Xavier que é uma vida exemplar, né? E riquíssima em amor próprio, que Emmanuel, seu mentor espiritual, o aconselhava. Chico, quando você não tiver uma palavra que construa, feche a boca, fique calado, use o silêncio. Silêncio é também uma forma de caridade. Então, reflitamos. 9. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Fazer o bem sem olhar a quem e não aguardar aquelas taxas de gratidão. Porque quando toda vez que agimos desinteressadamente e não exigindo a retribuição, não é? De quem se dirige a nós, de quem nós ajudamos, nós não nos apegamos, não é? E aquela retribuição. Ele tem que me retribuir. Não, né? Vamos usar sem fazer exigências, não vamos fazer exigências nenhuma. E é muito comum a gente querer cobrar daquele a quem prestamos auxílio, aguardando a retribuição. Mas, quando fazemos o bem pelo bem, o fazemos pelo prazer de auxiliar. Então, vamos fazer o bem pelo bem sem esperar nenhuma retribuição, porque é aí que está a verdadeira beleza de fazermos o bem, não é? Não esperarmos retribuição nenhuma. Cada um faz aquilo que acha certo. 10. Repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre hoje e sempre. Reconhecer as nossas indas e vindas, acertos e desacertos. E André Luiz encerra esse decálogo divinamente, não é? Convidando a todos nós ao exercício permanente da persistência, a fim de que verdadeiramente consigamos nos amar, compreendermos o amor sem egoísmo, né? Trabalharmos em nós, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, sempre com muita fé e disposição. Obrigado por assistir e divulgue este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar do Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.